Muito bem, meus amigos. Boa noite a todos vocês. Nós estamos juntos mais uma vez e a gente já entendeu que as noites em que a gente se junta para poder aprender são noites extraordinárias. Esta noite, o Clairton Rocha, direto de Florianópolis, uma das mais encantadoras cidades deste imenso Brasil, ele vai compartilhar a sua experiência ao longo de anos de encantamento do cliente. O Clairton está de passagem comprada, malas arrumadas para esta terra do tio Sam, onde chega no sábado, dia 16 ou 17 de março. E aqui vai ficar um certo tempo, porque nós estamos sabotando a passagem de volta dele para ele ficar mais tempo conosco. Então, neste momento, já está tudo preparado, tudo montado para o show. E, meu amigo, o encantador desta noite é você, então assuma imediatamente a tribuna. Muito obrigado pelo carinho, Tião. Muito obrigado pelo carinho de todos também. Boa noite, pessoal. Recebi bastante feedback mesmo, bastante feedback bem positivo, se deixou muito feliz, assim, e deixou também a gente mais entusiasmado ainda a produzir conteúdo, né, a passar um pouco do que a gente faz aqui, né, que a gente vê que dá certo, está dando certo, né? Vocês têm uma ideia, desde que a gente começou com esse processo, né? E eu vou falar hoje sobre rituais, tá? Vou falar sobre rituais, né? Que nada menos que são processos, né? E desde quando eu comecei com esse processo de encantamento do cliente, que foi a primeira vez que eu visitei uma casa, né? Porque a minha vida sempre foi trabalhando em hospitais. Eu consertava raio-x do hospital, né? Então, desde a primeira vez que eu fui solicitar, que eu falei, poxa vida, eu posso levar isso para dentro da casa das pessoas, eu me programei, eu fiz um processo. Eu estava numa graduação aí de processos e eu quis entender como que eu gostaria de ser atendido dentro de casa. Porque hoje a gente é atendido, mas o cara entra com o sapato sujo, é um monte de coisa que, né, ter um estranho dentro de casa já é complicado, né? E muitas vezes a gente leva um parceiro junto ainda, né? Então, daqui a pouco você chega lá, o marido chega em casa, tá o cara lá conversando com a esposa do cara. Então, fica uma coisa meio desagradável, né? Da mesma coisa a mulher, daqui a pouco a mulher chega lá, tá o marido, sabe? Então, é uma coisa que a gente tem que estar pisando em ovos o tempo todo. Então, por causa disso, né, dessa preocupação, e principalmente com a preocupação de Procon, de, sabe, essas pequenas causas, e Reclame Aqui, que hoje todo mundo joga no Reclame Aqui, qualquer coisa, qualquer ai que deu, joga no Reclame Aqui. Eu desenvolvi um processo que eu não vou te dizer que é 100% erro, mas eu vou dizer para vocês que eu nunca tive um cadastro no Reclame Aqui. Todo esse tempo que eu trabalho, eu nunca tive um cadastro. Não é assim, ó, deu problema, fomos lá, resolvemos. Não, nunca tive um cadastro. E eu, como sou uma pessoa, não sei se eu já conversei com vocês, eu sempre tive dificuldade de aprender pelo modo convencional. Colégio, desde pequeno, eu nunca aprendi pelo lado convencional. E qual foi a minha artimanha? Foi ir para o lado da analogia. Então, eu sempre faço analogia com as coisas. Tudo na minha vida é analogia, né? Se eu vou conversar com uma pessoa que é leiga no assunto, então, melhor ainda. E eu procuro a me adaptar. Se eu tiver que explicar algo para uma criança de 5 anos, eu explico. Se eu tiver que explicar água para um médico, eu explico, sabe? Essa é a adaptação. Mas, para isso, a gente tem que ter pequenos processos, porque quando a gente começa a montar esses pequenos processos e você repetir várias vezes, você acaba ficando bom naquilo. Eu já sempre comento que quando você é bom naquilo que você faz, né? Você faz de olho fechado, né? E quando é que a gente acha quando é que a gente fica bom? Quando as pessoas enxergam aquilo, aquele grau de dificuldade gigante que tem, né, na apresentação, no futebol, e você vê aquela pessoa fazendo aquilo com uma simplicidade tão muito grande, né? Então, você vê o ginasta lá virando cambalhota lá, para ele aquilo ali, meu Deus, ele tira com a mão aquilo, mas poxa vida, e é extremamente difícil. Então, quando a gente começa a passar essa segurança do que a gente faz,
aí começa a ter a segurança do cliente. E eu resolvi vir por esse lado, porque eu já estou acompanhando as lives desde o começo praticamente, e está surgindo noites cada vez mais com feras, né? A Thaís, por exemplo, falando sobre o plano, o próprio Tião, o Dr. Lamir de conteúdo, o Sidney. Então, se eu vier eu vou falar mais do mesmo. Então, a minha ideia é passar um pouquinho do processo, né? E a gente vai começar hoje com os rituais. Os rituais a gente já conhece desde pequeno, né? Desde por exemplo, do casamento, né? Aquilo é um ritual que a gente faz, né? E os rituais, eles estão sendo esquecidos, né? O ritual é o processo. A felicidade, pessoal, ela não vem pronta. Felicidade não vem pronta. A gente tem que ir fabricando ela aos pouquinhos. E a gente tem que dar bola para esse caminho que a gente passa, né? E o caminho, muitas vezes, ele é árduo, né? Mas ele é gostoso, muitas vezes. Ele fala assim, lembra aquela vez que eu viajava e comia só um sanduíche? Isso te traz uma lembrança, assim, da força que você teve para ultrapassar essas metas, né? Olha, o Sidney pegou o Tião pela mão e levou para os Estados Unidos, não sabia, sabe? Olha qual é a bagagem que tem hoje. Mas o que a gente vê hoje? A gente vê o quê? A gente vê as pessoas saindo do denso, que é a parte mais física da coisa, e já quer ir para o fim. Não tem o meio do caminho, né? Não tem o conhecer, não tem mais namorar, né? Pô, tô namorando aquele carro, tô namorando aquela pessoa, não tem mais isso. Você já quer ir para o fim, né? E por que acontece isso? Que a gente já quer ir para o fim? Porque a gente tem medo do caminho. A gente tem medo do caminho. Você acha que você vai fracassar. Então, se você não consegue mais ficar olhando para um filme, você não consegue mais eu vi esses dias a gente falando sobre o áudio, né? Pô, ninguém suporta mais. Ó. Tem pessoas que eu conheço só na voz 2. Às vezes, esse dia eu fui falar com um cara ao vivo, eu falei assim, esse cara tendo um AVC, porque ele tá falando muito devagar, mas eu só escutava o cara no 2. Cara, isso aí é doido, cara. É louco isso. E a gente está cada vez mais aumentando. Mas para que isso, pessoal? Para que essa velocidade total? Né? Então, não tem mais o ritual do churrasco no domingo, por exemplo, que eu sou gaúcho, que o tio chegava sem avisar, não tinha telefone. O tio chegava sem avisar e a criançada junto. O que acontecia? Era um domingo maravilhoso, com aquela criançada toda. E eu digo assim, pessoal, essas coisas, esses rituais, vou puxar um pouco para o meu lado aqui, o chimarrão, uma roda de chimarrão, por exemplo, um churrasco, ele não foi feito para matar fome. Churrasco na casa dos amigos não é para matar fome, é para reunir, é para conversar, é para bater papo. Cara, eu convido 5 amigos, 5 casais de amigos para ir na minha casa. Eu só vou acender o fogo a hora que o último chegar. Por quê? Porque, cara, se quer comer churrasco e ir embora, vai no restaurante. Na minha casa é para a gente ficar batendo papo, jogar conversa fora, jogar um truco, sabe? Então, isso é ritual. E aí a gente que gosta de fazer um churrasco, de fazer uma comida, não tem coisa melhor que você preparar tudo, sabe? É um processo que vai... E esse processo ele vai maturando, maturando. Quando você faz uma obra-prima. A pressa é inimiga da perfeição, certo? E o que é perfeição para a gente? O que a gente acha assim que a gente está sempre dizendo isso é perfeito, isso é perfeito, isso é perfeito? Papai do céu. Papai do céu é perfeito. A natureza é perfeita. E se a pressa, olha que louco isso. E se a pressa ela é inimiga da perfeição, quanto mais pressa, mais longe desses dois a gente está. Impressionante isso, cara. É forte isso. Porque você não vê o caminho. Você não vê o caminho, você não vê o seu filho crescer. Quando viu, já está na faculdade. Não é muito doido isso? Ah, os filhos estão... o tempo está passando depressa. Imagina que quando você tem 10 anos, até você chegar nos 10 anos de idade, demorou
30 anos para isso acontecer, porque eu me lembro dos natais. O Natal amarrava e não chegava nunca. Dos 10 anos de idade aos 20, já demorou uns 15 anos para passar, porque tinha toda a parte da escola segundo grau, tirar carteira de motorista e pá. Dos 20 aos 30, pessoal, já foi muito rápido. Dos 30 aos 40 já foi mais rápido. E hoje, eu com 52 anos, parece que as décadas elas vêm de 3 em 3 anos. Mas isso é por quê? É por causa dessa loucura desenfreada que a gente quer tudo, terminar tudo. Pega 200 coisas para fazer e termina tudo e não aproveita nada. Então, a gente tem muito dinheiro no bolso hoje e pouca felicidade. Para que muito dinheiro no bolso se não tem felicidade? Aí você vai em qualquer periferia de cidade grande, ou até mesmo interior, principalmente, você vê lá aquele cara que é um cara simples, um cara de pouca cultura, certo? E é feliz porque chegou 6 horas da tarde, ou ele vai tomar uma cachaçinha no boteco, ou ele vai conversar com os amigos, ou ele vai para o churrasquinho do final de semana, tá lá. Pouca preocupação, pouco dinheiro, mas também essa preocupação desenfreada, porque quanto mais sabedoria, quanto mais conhecimento a gente tem, mais preocupado a gente fica. Olha a Vivi hoje, o que a Vivi descobriu? A Vivi descobriu que o cloro, ele é um veneno que foi usado na Segunda Guerra Mundial para matar pessoa, e a gente usa isso na nossa água. Olha que coisa doida isso. Então, essa sabedoria te deixa um pouco apreensivo, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que dar uma retornada e começar a observar os processos. Por que eu falo isso? Porque a nossa venda é um processo. Você não vai conseguir convencer a pessoa em 2 minutos que ela tem que comprar um filtro teu. Não vai. Certo? E quando eu falo de ritual, eu falo desde a concepção dos elementos filtrantes, feita pelo Mauro e pelo Sidney lá há 15, 16 anos atrás. Eles passaram por um processo, e quando você passa por um processo, você impregna aquilo de energia. E quanto mais esse processo for lento, quanto mais for lá batido devagarinho, sabe? Com cuidado, o que acontece? Ele vai tendo muito mais substância, ele vai tendo mais embasamento. E o que aconteceu no caso do Mauro e o Sidney? Eles se juntaram para criar um produto e eles colocaram toda a energia dele dentro daquele produto. E quando de anos e anos aperfeiçoando, e o Mauro, por exemplo, o Mauro ele fica muito mais feliz, tenho certeza absoluta disso, quando o filtro dele ajuda a curar alguém com gastrite, do que se ele vender um montante de dinheiro. Olha que coisa interessante isso, sabe? É isso que a gente tem que olhar para a pessoa que vai receber o nosso produto, certo? Para isso, pessoal, nada melhor do que pequenos rituais, certo? E o que vai ajudar isso? Porque se você pular essas etapas, o cliente ele até pode comprar por impulso, mas ele vai reclamar a vida inteira por que comprou aquela porcaria, né? Então, como que a gente começa o ritual? É desde a hora que o cliente chega para a gente. O cliente chega para a gente tem que entender o que ele vai, né? A gente tem que pegar e olhar para ele como se fosse uma pessoa só, entendeu? E aí, esse ritual de pegar, de montar o palco, de abrir o demobook, sabe? De explicar para ele, isso não foge, isso não tem como fugir, certo? Então, qual é que é a questão? É você pegar assim, fazer os rituais. Como é que eu vou fazer, por exemplo, para atender esse cliente quando ele chega até a mim? É um passo a passo pequeno. E você pode criar, como eu falei, pode criar pequenos rituais, certo? Porque hoje em dia, por que as pessoas querem tudo para ontem? Porque elas estão sem energia. Ninguém tem energia. Ninguém tem paciência para ficar escutando um áudio de 2 minutos. Ninguém tem paciência para estar ouvindo uma live de meia hora. Por quê? Porque a pessoa não tem energia. Certo? E como que a gente vai fazer? A gente vai ter que primeiro buscar essa energia para a gente. A gente vai ter que pegar essa energia para a gente, certo? E de que maneira?
observando que energia que a gente está colocando para dentro do nosso corpo. Que energia que a gente está colocando nós, diferente do carro, que é 3 combustíveis, a maioria, né, 2 ou 3 combustíveis, nós temos inúmeros combustíveis, nós temos inúmeras maneiras de coletar energia. É uma boa de uma caminhada, é um passeio numa floresta, é o sol, é o sono, né? E o que vai acontecer o que a gente acontece? A gente troca pelo quê? Pelo rápido. A maioria das vezes a gente troca pelo rápido, que é o fast food, que é comer numa cadeira dura do McDonald's, por exemplo, porque a cadeira já é dura, porque é para a fila andar rápido, né? É chegar e convidar a família para almoçar domingo, e aí almoçou no McDonald's, chega em casa, cada um para sua tela, sabe? Não tem mais essa questão. E isso aí vai te deixando com uma energia baixa. E quando você chega em qualquer lugar com energia baixa, chegar um cliente para te atender com uma energia baixa, você não rende. Você não tem essa disposição de pegar e o que acontece? Você tem que atrair. A gente tem que atrair essa pessoa. E não tem coisa melhor do que você estar com uma energia boa, que você está bem arrumado, você está bem disposto, certo? E o que acontece na maioria das vezes? Você já está cansado, você já quer pegar e ir para o fim de uma vez, né? Então, o que acontece? Essa energia é como se fosse a energia da água, certo? Eu separei aqui uma energia de uma pessoa que ela tá neutra, né? pH verde, pH neutro. Essa pessoa aqui, por exemplo, ela acha que tá boa, E o que acontece quando ela sai de manhã? Ela vai passar por várias intempéries nesse meio desse caminho. Ela vai ser testada toda hora, o estresse do dia a dia. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês o que acontece com ela durante o dia, certo? Vou tentar botar aqui assim, ó, e eu vou simular isso aqui. Isso aqui é a energia da pessoa. Se você pegar a célula da pessoa, ela vai ter esse pH aqui, neutro. Tá mais ou menos. Agora a pergunta é, esse pH aqui é resistente? Essa pessoa está resistente? Ela está resistente à incomodação? Vamos ver. Eu vou simular com o canudinho. O pessoal me perguntou para que serve esse canudinho. Esse canudinho serve para a gente simular as intempéries do meio do caminho, o estresse, porque isso aqui eu vou soprar, vai vir gás carbônico aqui, certo? Então, a gente já sabe que se o pH for resistente, não vai mudar de cor, certo? Vamos ver o que acontece. Ó, você chegou no porteiro do teu prédio, o cara já reclamou que o teu carro estava mal estacionado. Já ficou um pouco amarelinho. Quando você fica amarelinho, quando baixa o teu pH, quando baixa o teu pH, o que acontece? Quando baixa a tua frequência também. E quando baixa a frequência, baixa a vibração. Então, nessa vibração aqui, você está sujeito a ter mais problemas, porque você vai conectar com esse tipo de frequência. Aí, dito e feito, você chegou no trabalho, mais uma incomodação. Vamos ver como é que você está? Mais um pouquinho de incomodação, ficou mais um pouquinho amarelinho. E aí vai. Chega no final do dia, você está assim, ó, sem energia nenhuma. Nenhuma. Certo? E vamos dizer que você tem que fazer um atendimento no final do dia. Como que você vai fazer? E por que aconteceu isso? Porque você não tem resistência, certo? Você não é resistente a problemas. Qualquer problema já te abala e já te tira do eixo. E você saiu de casa bem, né? E por que é isso aqui? Isso aqui é a soma da energia que você consome. E um cara desse, provavelmente, ele não tem uma noite boa de sono, ele não come bem, não dorme bem, ele não se relaciona bem. Então, ele acaba ficando assim. Aí, agora eu vou mostrar para vocês como é que é a energia de uma criança. Vou pegar um pouquinho da água do meu filtro aqui, da Aqualive. Mostrar para vocês como é que é a energia de uma criança. Essa aqui é a energia de uma criança. Roxinha. E por que ela tem essa energia aqui? Porque ela nasceu há 2, 3 anos, ela está com o corpo dela carregado de energia
e ela tem um carregador original, que é o seio materno e as comidas de verdade. Então, essa criança aqui, ela vai passar, vamos dizer, né, comparando, vai passar por alguns problemas durante o dia também. Vai quebrar a louça, a mãe vai brigar, vai bater, vai cair, vai passar por problemas referente a ela. Vamos ver o que acontece? Vamos botar essa criança aqui, vamos colocar um estresse na vida dessa criança aqui? Nem fez cosquinha. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro. Resistência. Isso chama-se resistência a problemas. Resistência a problemas, certo? E essa criança, ela chegou às 6 horas da tarde, que ela já ferveu no colégio, já pulou, ela chegou assim em casa do colégio. E assim chegou o pai dela. O que acha que vai acontecer com essa energia aqui? Ela vai querer brincar com o papai dela. Só que o papai dela não consegue. Ele quer o quê? Ele quer um sofá para poder dar uma recuperada. Só que o que acontece aqui? Vai haver uma mistura de energia, como sempre acontece. Então, eu não vou misturar aqui para achar que para não contaminar, né? Para achar que essa cor aqui não coloria essa daqui. Eu vou pegar a água do filtro, vou pegar a água que eu peguei aqui na garrafinha do filtro, e a gente vai fazer uma conexão. A criança vai passar a energia dela para o pai, ok? Olha o que acontece, vamos ver se vocês conseguem ver aqui. Ó, melhorou ou não melhorou a energia do pai? Melhorou, só que o que acontece aqui? A acidez que o pai tá, a falta de energia que o pai tá é tão grande que ela quis ficar roxinha e puxou já para o azul. Isso acontece na nossa vida praticamente o tempo inteiro. Quando você quer você acorda feliz e vem alguém e te põe para baixo, certo? Então, o que acontece aqui? Já melhorou. O pai já melhorou. E o que tem que fazer com esse pai? Dar doses de energia boa. Ó, olha como é que já está, do jeito que ele estava, certo? E o que acontece dentro da gente? Acontece exatamente a mesma coisa. Quando a gente está acostumado a ter uma energia baixa, a uma energia que você se alimenta mal, você dorme mal, você não consegue passar para frente isso. E o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu estou pegando uma energia 100% boa, que é a água do filtro. Então, quando essa água começa a entrar dentro de você, que você começa a usar essa água, todas aquelas células que o teu corpo, que está amarelinha, começa a vitalizar, revitalizar, certo? Aí você começa a ter energia. Com essa tua energia, poxa vida, muda o cenário. Você já quer fazer as coisas. Eu sempre digo assim, ó, quem sai do serviço às 6 horas da tarde e quer fazer alguma coisa, pode se considerar um cara feliz. Porque a maioria das pessoas, elas chegam em casa às 6 horas e querem simplesmente deitar numa cama, certo? Então, pessoal, só que as pessoas, a maioria das pessoas não enxergam por esse lado. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa conscientizar as pessoas, certo? Que se ela tiver uma energia boa, se ela tiver bons hábitos, certo? Ela vai conseguir captar energias boas também, certo? Então, só que assim, ó, o que acontece? Você não consegue passar isso em pouco tempo, tá? Você não consegue passar isso no fast. Você tem que fazer, pelo menos, começar a criar processos de atendimento. E o que acontece, certo? Não adianta a gente ter uma boa retórica para falar sobre a parte técnica do negócio, não adianta a gente precisa começar lá atrás, desde o primeiro encontro. Como é que eu faço?
O cliente ele chega até a mim e eu vou precisar ir na casa dele, por exemplo, eu faço algumas perguntas que são cruciais, certo? Depois, o que acontece? Qual é o ritual de primeiro atendimento? O ritual de primeiro atendimento é eu pegar o endereço dele, colocar no meu Waze, e eu sei certinho a hora que eu vou chegar. Certinho a hora que eu vou chegar. E o que eu faço? Eu já aviso ele. Eu já aviso ele que eu vou chegar, certo? Então, vai chegar 9 horas? 9 horas, pessoal, é 9 horas. 9 horas não é 5 para as 9, entendeu? Não é 9 e 10, sabe? 9 horas, 9 horas. Eu marco para o cliente 9 horas, se eu chegar 5 para as 9, eu espero. Se eu chegar muito antes, eu falo, ó, pessoal, o trânsito deu uma melhoradinha, porque você começa a gerar compromisso, sabe? A melhor coisa que tem é a gente se sentir valorizado. E quando você faz isso, você valoriza a pessoa, certo? Você literalmente valoriza ela. E aí chegou, porque o que acontece? Muitas vezes vai acontecer o contrário, a pessoa vai te encontrar, vai te ligar, vai dizer, me espera um pouquinho que eu já estou chegando. Aí você começa a valorizar, ok? E aí, feito isso, você vai montar o palco. Então, são esses rituais de montar o palco, de fazer a apresentação, de fazer o chá que tem que ser cumprido. E aí, cada um adapta a situação que quiser, certo? O que não pode é você fazer de um jeito para um, de um jeito para outro. Porque o que acontece? As pessoas elas vão ficar bem impactadas com isso. E imagina que você chegou na casa de uma pessoa e fez todo o ritual bem certinho, do jeito que tem que ser feito, certo? E aí, o que acontece? Ela ficou muito impactada. Assim, nossa, o Clayton veio aqui, fez isso, tem que ver, ele faz o teste com o canudinho, blá, 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 blá. Show de bola. Aí você chega na outra, na indicada, e você não faz nada daquilo. Quando você não faz aquilo, você já cria uma decepção tão grande na pessoa, sabe? Que ela já trava naquele momento. Ela já trava, certo? Então, provavelmente não desenvolva. Uma outra coisa também, a gente trabalha com produto de recorrência. A gente trabalha com produto de recorrência. E para o cliente voltar a comprar, para não interromper o plano no meio do caminho, ele tem que saber todos os processos. Para quem vai simplesmente ser só um cliente ou para quem vai seguir com o plano. Porque muitas vezes as pessoas vão entrar com uma ideia de que, poxa vida, ou eu posso ganhar dinheiro, isso, mas o fundamental, que é ter o produto que vai te dar energia, isso muitas vezes passa. E a qualquer problema que essa pessoa tiver, vai tudo por água abaixo. Não adianta, pessoal, se você não pegar e não conscientizar a pessoa que realmente essa água ela traz energia, isso, aquilo, outro, ela não vai querer assimilar. E existe uma grande questão, que é a questão do paradigma, né? Tudo que é original é caro. Tudo, não tem valor, né? Tudo que é original é caro. Então, o que acontece? Quando você vai e entrega essa proposta de você ter uma água realmente, uma água original, uma água funcional, existe o subconsciente da pessoa, ou o marido, ou a esposa, que vai estar todo o tempo dizendo assim, e até a gente mesmo, muitas vezes, né? A gente acha caro o filtro, a gente que está vendendo. Eu, no começo, achava caro. Por quê? Porque o teu subconsciente ele começa a associar com várias coisas no mesmo momento. Isso aqui, a água é barato, o filtro da Brastemp é tanto, é tudo muito rápido na tua cabeça, entendeu? E você acaba, o quê? Perdendo o subconsciente. Então, a conscientização, ela é feita para isso, para que quando o subconsciente pegar e ficar ali, é caro, você conscientizar o teu cliente, a pessoa que não, que realmente tem um valor agregado aquilo ali, certo? Então, existe o passo a passo de como faz, eu posso passar, agora nas próximas, a gente vai pegar e vai começar a meio que a dar meio bem mastigadinho, vamos pegar a mala e vamos destrinchar aquela mala ali para ver como que funciona. Mas é isso, pessoal, o comprometimento com a pessoa está no ritual. Porque quando você faz um ritual, você ganha excelência, sabe? Nem que você tenha que anotar. Pô, isso deu certo, isso não deu certo, isso deu certo. Sabe qual é o ritual? Sabe qual é que eu, na minha casa, o que faz?
Como é que é o meu dia? A minha primeira coisa que eu faço no dia é arrumar a cama. Porque quando você faz uma coisinha bem pequenininha dessa, por exemplo, você ganha, o universo ele já fala para você assim, esse cara venceu a primeira etapa do dia. Quando você começa a vencer pequenas etapas por dia, você vai. Quando você começa a deixar coisinhas para trás, aquilo parece que te puxa. Aquele dia que não rendeu nada, por exemplo, né? Então, isso vai criando o quê? Vai criando um campo de força que você não consegue mais fazer a coisa meia boca. Você quer fazer tudo certinho. E aí, o que acontece? Você começa a olhar para outra pessoa para fazer o bem. Só para isso. Só para fazer o bem. Você chega e aí, o que acontece? Você começa a usar isso no supermercado. Você começa a usar isso em tudo quanto é lugar. Você começa a tratar as pessoas bem e isso começa a voltar para você. Né? Voltar para você. E quando a gente começa, aí isso começa a empoderar muito. Empoderar, porque eu sempre digo, a gente não pode, a gente não pode ter vergonha, por exemplo, de encontrar uma pessoa que ou ela é mais culta que a gente, ou ela tem poder aquisitivo maior que a gente, pela nossa profissão. A gente, com essa energia toda, com essa força toda, e sabendo que o nosso produto é extremamente eficaz para uma infinidade de coisas, a gente tem que ir de igual para igual. Mas o que acontece, pessoal? O que acontece muitas vezes? Muitas vezes você tem um produto muito bom, você tem um produto maravilhoso, mas qualquer resbalada no processo, você põe tudo a perder. Entendeu? Então, a gente tem que se policiar o tempo todo. É aquilo que eu falei, nós estamos num palco, nós estamos representando. E nós somos o ator principal. E quando você chega na casa de uma pessoa, que essa pessoa é culta, por exemplo, você tem que cuidar até o teu português. Olha que coisa isso! Porque ali pode estar uma mina de ouro ali, ele pode ser uma pessoa muito influente, ele pode te oferecer, te abrir portas e portas e portas, mas muitas vezes, por um erro de português, muitas vezes, a pessoa trava, sabe? Ou por uma apresentação mal feita, uma camisa suada. Então, tudo isso ele é muito, ela é importante para o processo. Ela é importantíssima para o processo, sabe? É o jeito que você chega, aquilo que eu falo, se você olhou na frente do teu espelho de manhã e perguntou, compraria alguma coisa dessa pessoa? Se você tiver dúvida, volta para a cama e vai dormir. Porque o que vai acontecer? Se você até pode fazer uma venda, mas você pode estragar o produto. Né? Então, esse passo a passo é isso, é você se policiar, é você gostar do que faz, é você gostar de você primeiro. Como é que eu tô bonito hoje? Passei perfume, isso, aquilo, outro, pronto. Coloca uma música no carro, vai alegre, porque você vai fomentando energia. Quando você começa a fomentar essa energia, você acaba aumentando a tua vibração e as pessoas elas vêm. Quem quer procurar filtro, encontra você. Quem quer procurar qualidade de vida, encontra você, sabe? E isso vai subindo e vai pegando, porque é uma coisa de conexão. Tá aí, as anteninhas estão todas aí, ponto. E quem é que não quer? Quem é que não quer se conectar com os iguais? Então, por isso que o sonho, a vontade e o pensamento, ele é importantíssimo na nossa vida, é importantíssimo. Porque é a partir do pensamento que começa a ser realizado o sonho. Então, você pensou, bom, agora vamos começar a botar em prática. De que jeito? Quando você começa a colocar em prática, que é o ritual, que você não pode pegar e furar a fila, porque se você furar a fila, vem fraco. Você não coloca energia naquilo dali. Sabe quando você coloca energia numa coisa e fala, poxa vida, deu certo mesmo, né? E aquilo que eu falo, se não tem essa energia, é muito volátil, muito rápido, é fast food, sabe? É fast food, você comeu um McDonald's, esse McDonald's que você comeu agora vai te durar 30 minutos.
daqui a 30 minutos você está com fome de novo, porque são energias fracas, certo? E onde que entra o ritual? Se você não seguir o processo, se você não seguir a bula, se você não seguir a receita do bolo, vai dar problema. Não adianta você tirar o bolo do forno antes da hora, vai comer cru mesmo, sabe? Então, tá apressado o dia, tá apressado, tem um monte de coisa para resolver, tem, a gente sabe que o mundo anda muito dinâmico, sabe? Mas entenda uma coisa, faça do seu tempo que você tem com o cliente uma coisa muito atrativa, sabe? Atrativa mesmo para que ele fique. Como é que eu faço? Eu chego para conversar com a pessoa, o cara já fala assim: o cara é médico, um médico e uma médica, essa semana, um médico e uma médica. Quanto tempo tu tem? A primeira coisa que eu pergunto: quanto tempo eu tenho? Ah, tu tem 15 minutos. Se eu tenho 15 minutos, eu tenho que usar algumas ferramentas para atrair ele. Eu não posso ficar com uma lenga-lenga contando uma história lá, porque quando eu chegar, eu não posso pegar e ficar na introdução, porque na hora que chegar a história, está na hora de ficar embora. Então, eu tenho que primeiro analisar o perfil dessa pessoa que está na minha frente. Eu tenho que entender se esse cara, ele mexe as mãos, se esse cara conversa, se ele cara... Para eu poder atacar, conversar com ele, chegar nele, porque não tem como. Você, que é eu, por exemplo, que sou um cara conversador, eu gosto muito de conversar, se eu pegar uma pessoa que é muito dinâmica, geralmente essas pessoas dinâmicas, elas estão aonde? Elas estão na parte de administração, de financeira, que ela quer número, ela quer coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu não posso pegar e enfeitar muito, certo? Vai ter aquelas que são carentes. Então, você vai perceber o perfil dessa pessoa. Quando você percebeu o perfil dessa pessoa, você aplica aquele processo. Bom, aqui tem que ser assim. E com o médico foi exatamente o que aconteceu. Eles tinham 15 minutos para me atender. Tinham 15 minutos para me atender. Eu fui direto ao ponto, comecei a fazer os testes, e quando ele viu o teste da lâmpada, que eu falei para ele assim: doutor, o senhor sabe muito bem, né, que nós somos vias elétricas no nosso organismo, a gente não consegue levantar a mão se não tiver eletricidade. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o teste da lâmpada para ele. Quando eu fiz o teste, doutor, essa água isola, essa água aqui não isola. Aí ele sentou. E aí ele sentou e começou a me ouvir. Aí durou quase 1h30 o assunto, sabe? Então, é isso que a gente tem que ter, essa percepção. E não querer achar que todo mundo está com pressa, porque tem muita gente carente nesse mundo de informação. Às vezes a pessoa está ali te ouvindo, querendo, porque, pessoal, quem nos procura já passou por um bom pedaço, principalmente quem procura a gente, certo? Então, quando você vai explicar para uma pessoa que não conhece, é um jeito. Quando você vai explicar para uma pessoa que te procurou, essa pessoa já vem. Então, o que você tem que fazer? Você tem que começar a usar gatilhos para que ela fique. O que acontece na maioria das vezes? Por que muitas vezes uma venda não dá certo? Porque a tua ansiedade contamina. Tua ansiedade, porque você tem medo. E a ansiedade, ela é o quê? A ansiedade, ela quer viver o futuro. Por quê? Porque ela tem medo do presente. Então, vive aqui agora. Não, vamos fazer aqui, vamos. Ó, funciona assim, 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 passo a passo, passo a passo, passo a passo. Porque quando e aí o que você usa? Quando você vai lá na frente, você tem medo do fracasso do meio do caminho. Mas, se você entender que o teu objetivo está traçado, certo? Vai ter alguns percalços, certo? Mas como é que o rio faz? Um rio de corredeira, ele vai lentamente desviando dos obstáculos, lentamente. Vai ter uma pedra aqui, ele vai lá, passa para o lado. E é assim que a gente tem que entender os nossos obstáculos, certo? Como se fosse um rio correndo. E não ficar achando. E a gente tem muito preconceito, a gente faz muito pré-julgamento, né? A gente subestima muito a pessoa. Agora, se você faz o teu processo de atendimento da maneira correta, você começa a atrair essa pessoa, você começa a atrair a atenção dessa pessoa, certo? A gente está toda hora descarregando muitos hormônios, e tem alguns hormônios que eles
ou eles são para você repousar, ou são para te alertar, certo? Então, quanto mais fica interessante a conversa, eu vou contar uma história para vocês que aconteceu na minha casa uma vez. Lá na minha casa tem 2 gurizinhos, um de 9, né? Um de 9, outro de 2, e hoje em dia eles estão conectados, né? Conectados na internet, isso, aquilo, outro. E nós também, né? Acabamos, né, de ficar trabalho até tarde, isso, aquilo, outro, né? Nem estamos fazendo agora. E aí o que aconteceu? Um dia faltou luz lá em casa. Faltou luz lá em casa e não tinha internet e nem celular. E o que aconteceu? Foi todo mundo para a volta da mesa. E o que a gente tinha naquela noite lá? Ouvido. A gente só tinha ouvido, não tinha mais nada. E quando você tem só ouvido, você escuta pra caramba. Você escuta o passarinho, você escuta a coruja. E foi o que aconteceu naquela noite. E eu, lembrando do tempo que lá na minha casa faltava luz, que o meu pai começava a contar as histórias, eu comecei a contar histórias quando eu era pequeno. Comecei a contar a história quando eu era pequeno. E durou, aquela conversa durou muito tempo, aquela conversa. Eles ficaram fascinados, o maior então, ele falou assim, pai, como eu queria ter sido teu irmão, para viver tudo isso que tu passou. Agora, veja bem, como é que eu chamei a atenção deles? Através da audição. E por que eu chamei a atenção deles através da audição? Porque só tinha audição, não tinha mais nada ali. Você acha que isso funcionaria se tivesse luz lá em casa? Eles iam estar assim em mim, ó. Passa, pai, 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 passa para outra, conta para outra, conta para outra, conta para outra. Já posso ir lá, já posso ir lá, já posso ir lá. Então, pessoal, isso são rituais, sabe? E o que acontece na minha casa hoje em dia? De vez em quando falta luz. Eu vou lá no disjuntor, ó, pum, baixo o disjuntor, não tem luz. Pai, mas tem luz no vizinho. Foi uma fase que saiu aqui em casa. Aí eu tenho todo mundo de volta em casa. Entendeu? E isso acontece quando... e você prende. Então, experimentem. Se alguém tiver criança pequena em casa, faz isso. Experimenta ficar um pouquinho sem luz para você ver o que acontece. Você resgata. E o que a gente precisa hoje é resgatar a comunicação, pessoal. Nós somos seres espectadores. A gente precisa de alguém, a gente precisa escutar, sabe? A gente precisa escutar mais e falar menos. A gente precisa segurar um pouco essa tela doida. A gente precisa... Eu sempre falo assim, ó, quando eu vou falar alguma coisa para alguém, que é uma coisa legal, assim, que vai ajudar a pessoa, eu gravo o áudio e coloco, escuta no 1. Pelo amor de Deus, escuta no 1. E uma outra coisa também, falando em áudios de WhatsApp, você começa a escutar o áudio, você pula. Às vezes tem uma informação importante no meio do caminho e você pulou lá para o fim. A gente fica, mas tu não me falou isso? Falei, volta lá. E a gente pula, a gente vai pulando, e pulando, e pula o áudio, e pula o momento de lazer com a pessoa, e vai pulando, e vai pulando. E aí chega segunda-feira, quer que chegue 6 horas da tarde. Vai pulando. Aí chega sexta-feira, quer que chegue, sabe? E daí segunda, quer que chegue sexta. E quer que chegue sexta, quer que chegue dia 5. Quer que chegue dia 5, quer que chegue Natal. Então, você vai se aproximando do fim sem saber. Você tá se aproximando do teu fim sem aproveitar, sem saborear. Imagina pegar um vinho rico, maravilhoso, e pegar e tocar um gole para dentro, pessoal. A gente está fazendo isso com a nossa vida. A gente está fazendo isso com a nossa vida. A gente está bebendo um vinho raro de guti-guti. Está aproveitando o quê? E está aproveitando o quê da vida? Eu pergunto para vocês. O que a gente está aproveitando da nossa vida pulando? Pulando para frente, pulando um áudio, pulando um filme. Porque a gente quer saber imediatamente o que acontece, quer saber já o final da história. Para que saber o final da história? Não! Poxa vida, vamos viver, vamos ter relacionamento com as pessoas. Eu tenho muito amigo. Falei agora para o Tião antes. O Luciano Hang, que é o dono da van, que ele podia comprar, já falei da outra vez, que podia comprar água de quem ele quisesse, podia... Ele é meu amigo, por quê?
Porque ele quer conversar, é aquele cara que você chega na casa dele, ele quer conversar, ele quer saber o produto que você está vendendo para ele. E muitas vezes, com medo da pessoa, você não dá bola para ele. Entendeu? Então a gente começa a conversar com as pessoas e você cria um elo fantástico. E nós temos vários exemplares aqui no grupo que fazem isso, sabe? E sem querer ser muito de repetitivo, o Tião é um cara que faz isso com uma... Ele olha para a pessoa e ele quer escutar a pessoa, ele quer entender, ele não quer, fulano, é isso aqui. Não! Isso que é legal. E a gente tem que pegar isso para a gente. Vai na casa da pessoa, né? A gente vai começar a ir muito em casa das pessoas, né? Então, o que tem que fazer? Trata ela com carinho, sabe? Trata ela com carinho. Sabe um pouco da vida dela, sabe? Vê o que ela está precisando ali, se ela está realmente precisando de, sabe? Porque isso é o ritual. É o ritual de chegar e conversar. Eu me lembro que quando eu era muito pequeno, que começou a ter televisão, assim, na casa das pessoas, meu pai ficava indignado da vida. Pô, a gente foi para lá, o cara ficou vendo televisão. Pô, olha só como é que é hoje, cara. Você está conversando com a pessoa, cara, a pessoa está conversando, está aqui, cara, ó. Nem olha no teu olho, sabe? Nós estamos entrando nesse campo de levar a saúde para as pessoas de um jeito que eu posso dizer, né, artesanal mesmo, assim, né, de você vai lá e você é o convencedor, você... Não tem outro jeito, pessoal. Não tem outro jeito da gente pegar e passar esse conhecimento para a pessoa, se não for dessa maneira, sabe? Como eu falei, não precisa ser uma coisa arrastada, mas tem que ter o cuidado. Tem que ter o cuidado. Eu digo assim, quer ver? Ó, quando a gente vai trabalhar, a gente deixa nosso CPF no armário e coloca um figurino de ator. Você coloca o figurino de ator, né? Quem está ali é um especialista de produtos que vai resolver o problema, ele vai dar o show. E não é o Clairton que está ali, porque o Clairton tem problema, tem filho para cuidar, tem um monte de coisa para resolver. E quando o Clairton entra em cena, dá um bolo. E o Clairton não é treinado para fazer aquilo ali. Quem é treinado é o especialista de produtos que está ali na frente, todo arrumadinho, todo bonitinho, sabe? Um padrão, porque a gente tem um produto que dá gosto de ver. Só que nós temos que acompanhar esse produto. Nós também temos que dar gosto de ver, sabe? E como que a gente vai fazer? Da mesma maneira que a pessoa se encanta quando ela vê um teste do PRAL, ela tem que se encantar com você. E quando ela faz isso, acontece um fenômeno muito grande, que é o que acontece comigo. Todas as minhas clientes, os meus clientes, que eu vendo um produto, eu passo para as meninas da loja para elas dar continuidade depois, na troca de velas, né? 6 meses depois, a minha funcionária lá, a vendedora, liga para o cliente e fala, nós temos que trocar a vela, quer dar com a live, assim, assim. E imediatamente essa cliente me liga. Ô, Clair, me diz uma coisa, tem uma mulher ligando aqui querendo vender vela, que história é essa? Isso é a maior prova de consideração que o cliente tem com você. Cara, ela quer comprar contigo. Ela quer comprar contigo. Ela não quer saber de outra pessoa. Olha que fidelidade isso. Recebi um áudio hoje ainda. E eu recebi um áudio da minha funcionária, porque a dona Ivone me ligou e eu falei, tu não... Não, a dona Ivone é a seguinte, a gente liga para ela nem atende. Ela só quer você. Então, olha o elo, olha o contato que a gente faz, certo? Com os clientes, que o cliente muitas vezes liga para mim antes de ligar para o médico. Mas isso, pessoal, é uma coisa que não foi feste, porque o homem, principalmente, né? Isso é uma coisa bem interessante também. O homem, quando quando o homem tem relação sexual com a mulher, o que acontece? Ele larga um tipo de hormônio, me fugiu o nome agora, ele larga um tipo de hormônio. Esse hormônio que o homem larga, né, que ele fabrica após o ato sexual, o que é?
é um hormônio de saciedade. Fez, pronto, acabou. Morreu. Entrou no McDonald's. E a mulher, ela libera um hormônio de carinho, de amor. Então, olha que louco isso. Ela quer ficar perto, porque esse é o amor que ela tem, sabe? Ela teve o ato sexual com uma pessoa especial dela, então ela quer prolongar aquilo ali. Isso é químico. Então, o que acontece quando uma mulher, por exemplo, sai na primeira noite e acontece o ato sexual? Bem provável que esse homem não queira mais ela, porque ele já chegou no fim. Ele já chegou no fim, para ele acabou. Ele encheu a barriga, literalmente encheu a barriga. E se ele encheu a barriga, o que ele tem que fazer? Vai embora. E a mulher fica ali, pô, toda carinhosa, com esperança e tudo, certo? Então são duas coisas bem diferentes. E o que acontece para que a relação dê certo e por que a relação dava muito certo antigamente? Porque se você não conquistar esse homem aos poucos, não fazer com que esse homem tenha carinho, tenha afeto por você, você perde ele na mesma hora. As relações, elas estão assim por quê? Por causa disso. Porque é muito rápido o negócio. Você beijou na primeira, já vai para um motel, pronto. E o que acontece? Relacionamentos fast. Vai um para cada lado e pronto, e já amanhã já é o outro, amanhã já é o outro, amanhã já é o outro, amanhã já é o outro. Sabe? É isso. E essa energia, essa troca de energia, é uma troca de energia muito baixa para que você não tenha substância nisso. Então, como é que eram os rituais de namoro antigamente? É isso. Antigamente, poxa, a vida você namorava, pegava na mão, isso, aquilo, ia criando afeto entre duas pessoas. E depois que você cria afeto, não tem como largar. E eu estou fazendo essa analogia de novo por causa disso. Você tem que pegar e ter afeto com o teu cliente. Você tem que namorar ele. Você tem que namorar. Você namora ele e depois você casa. E como é que você como é que você se apronta para namorar alguém? Você imagina que você tem uma conta no Tinder lá. Você vai colocar a tua pior versão, a tua meia boca, ou você vai colocar a melhor versão? Como é que tá o Instagram hoje? Tá com a melhor versão ou tá com a versão meia boca? Cara, as pessoas chegam a tirar as 200 fotos para pegar o ângulo certo, para botar a foto no Instagram. E como que tá o teu atendimento com o cliente? Tá de encher os olhos ou tá meia boca? Então, é isso que eu digo, começa a namorar o teu cliente, gosto, como eu estou falando com vocês, água na boca. Eu estou tentando prender a atenção de vocês aqui, sabe? Porque eu tenho muito a dizer. Eu preciso prender a atenção de vocês. E como é que eu vou começar a namorar, eu vou ser sedutor, eu vou mexer o braço, eu vou fazer qualquer coisa para atrair a atenção de vocês. Sabe? Se eu chegasse aqui e derramasse um monte de coisa, sério, estático, sabe, com fundo, cara, a maioria das pessoas já tinha ido embora. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um ritual de namoro com cada um de vocês. Eu estou criando um ritual de namoro com cada um de vocês. E esse namoro vai ser longo. Vai ser longo esse namoro. Certo? Então, eu tenho que ter o quê? Consistência. Não é chegar aqui e falar o que eu tenho que falar, fechar o computador e ir embora. Certo? Isso a gente tem que fazer na nossa vida. Você vai comprar uma carne no açougue, namora o açougueiro, conversa com ele, conta uma piada. Isso, relação. Porque, com certeza, ele vai te dar a melhor carne. Sabe? Pô, vai passar as compras no caixa, tem uma pessoa ali no caixa, trabalhando desde as 8 horas da manhã, invisível. Ninguém olha para aquela pessoa. Já pensou em você chegar e brincar? Tinha uma promoção esses dias aqui em Florianópolis, um selinho. Você juntava uma cartela com 30 selinhos. Beleza. Aí eu cheguei no caixa, já eram umas 9 horas da noite, e ela falou para mim assim, uma menina, uma senhora, assim, falou para mim assim, você quer um selinho? Eu falei, quero. Aí eu botei a boca para frente e fechei os olhos assim, ó.
Ela começou a dar risada. Mano, mas selinho? Ah, eu não quero. Se não for esse selinho, eu não quero. Então, você melhora a vida da pessoa, sabe? E você começa a juntar uma energia tão grande que na hora de demonstrar um filtro, meu Deus do céu, cara. Você está conversando, a pessoa já que não posso ficar mais sem essa água, não posso ficar mais sem essa água. Por quê? Porque você está mirando lá no coração dela. Já falei, pessoal, não existe outra maneira de vibrar, de trocar de vibração, se não é com amor. Então você começa a praticar isso, e aí você vai ficar viciado em encantar, em apaixonar as pessoas, qualquer uma que seja. O que aconteceu ontem também, ontem era Dia da Mulher, parabéns a todas as mulheres. Atrasadinho um pouquinho, mas vale. E o que aconteceu ontem? Nós compramos algumas rosas aqui na empresa e o meu irmão teve a mesma ideia que eu, de comprar rosas para as funcionárias também. E ele ficou lá, né? Nós lá com 10 rosas lá, né? E o que acontece? Peguei e deixei as rosas no carro. Pô, você quer que eu vou dar essa rosa? Aí veio a mulher querendo me vender guardanapo. Dei uma rosa para ela. Cara, você não tem noção quando a mulher pegou a rosa, cara. Cara, assim, uma coisa, é um absurdo, assim, a energia que ela devolve para a gente vem tão forte, e o carinho no olho dela, que ela chegou a faltar ar. E aí eu sei aonde é que tem algum. Eu cheguei a incumpridar o meu trajeto para ver se eu encontrava alguém. Pô, cara, é isso que a gente precisa. Agora, se você pegar tudo isso e levar para o teu cliente, você está com um pacotaço completo, porque você vai ter o melhor produto desse mundo, o melhor atendimento. E aquilo que eu digo sempre, se eu disser para você que essa água é boa e você tomar, a água até pode ser boa, tá? Mas você é capaz de nem sentir efeito. Agora, se eu falar com água na boca, que essa água que eu estou preparando para você aqui é uma água maravilhosa, aí, cara, é isso que eu digo, o nosso corpo, porque como somos 70% de água, da maneira que eu comunico com você, você afeta diretamente a água. E a água é a coisa mais sensível que existe. Tanto que o Masaru Emoto fez lá aqueles testes. Então, quando eu te xingo e tu fica cabisbaixo, tu te retrai, é a tua água que está murchando ali, cara. Está afetando diretamente. Então, se você estiver correndo meio-dia no sol e dizer, meu Deus do céu, tu vai ter um troço, sai daí. Tu já começa a sentir as dores do infarto na mesma hora. Agora, se essa mesma pessoa estiver correndo e dizer, cara, vai lá, mais 2 km, consegue. Cara, aquilo dá uma vitalidade para aquela pessoa que você não tem ideia. Entendeu? Então, pessoal, para não estender muito, já viu que eu estou passando da hora, é isso. É pequenos rituais, e começa a voltar para trás, a voltar. Sabe aquele Natal com Papai Noel? Como é que era o Natal de antigamente na minha casa? Era Papai Noel. A gente esperava o Papai Noel, montava a hora de Natal, limpava a cortina, limpava a janela. Como é que é hoje? É uma reunião na casa de um, o menos chato da família, e